Olá, bem-vindo ao canal do Liga da Saúde. Hoje você vai ver Covid-19, descobertas importantes reveladas, Covid e diabetes. E vamos colocar uma meta de 20 mil likes nesse vídeo para alcançar o máximo de pessoas que estão sofrendo com isso e fazer parte de uma corrente que leva saúde para todo o Brasil. E antes de te dizer sobre a Covid-19 e descobertas importantes reveladas, com a pandemia do coronavírus, SARS-CoV-2, surgiram inúmeras dúvidas sobre o Covid e a diabetes. Dada a alta taxa de transmissibilidade do novo coronavírus e o impacto da Covid-19 nos sistemas de saúde, informar adequadamente a população sobre as medidas de contenção da doença é urgentemente necessário, particularmente as pessoas dos grupos de risco que têm propensão de evoluir gravemente e com maior chance de óbito. O descontrole glicêmico torna essas pessoas mais suscetíveis às complicações do Covid-19. Diabéticos têm o mesmo risco de contrair a Covid-19 do que não diabéticos. Contudo, o risco da doença ser grave é maior em diabéticos. Isso ocorre porque o sistema imunológico do diabético sofre alterações por causa dos problemas causados pelo excesso do açúcar no sangue. O diabetes é considerado um fator de risco para o desenvolvimento de casos graves de Covid-19. O que vem sendo analisado é que o oposto também pode ocorrer. Alguns pacientes recuperados da doença foram diagnosticados com diabetes tipo 1 e tipo 2, de acordo com um estudo publicado no periódico Diabetes, Obesity and Metabolism, em 27 de novembro de 2020. Foram feitos diversos estudos e, em pelo menos alguns desses casos, os autores do estudo explicam que o paciente já poderia ter diabetes e não sabia até ser hospitalizado por causa da infecção da Covid-19. Mas as evidências também sugerem que o coronavírus pode ser suficiente para agravar os problemas de saúde metabólica existentes em diabetes tipo 2. Os autores pontuam que ainda não está claro como o coronavírus também pode estar relacionado a novos casos de diabetes tipo 1, que é quando o organismo deixa de produzir insulina, o hormônio que leva a glicose para dentro das células, para que o açúcar seja usado como combustível. A melhor teoria, segundo o professor da NYU, é que a Covid-19 pode fazer com que o sistema imunológico reaja exageradamente e destrua alguma das células do próprio corpo enquanto luta contra o vírus. Os pesquisadores descobriram que o coronavírus, ou a resposta imunológica do corpo a ele, pode interromper as células betas do pâncreas, potencialmente desencadeando o aparecimento do diabetes tipo 1. Algumas questões sobre as dúvidas de pacientes sobre diabetes e as novas relações com a Covid-19. Por que as pessoas com diabetes estão no grupo de maior risco de infecção em relação ao Covid-19? Pessoas com diabetes não têm maior risco de infecção, mas sim de maior gravidade da Covid-19. Pessoas com diabetes controlado têm menos risco de complicações relacionadas ao coronavírus? O risco de complicações pelo Covid-19 é muito menor e quase igual ao das pessoas sem diabetes se os níveis de açúcar no sangue estiverem controlados. As pessoas com diabetes estão no grupo de maior risco para evoluir com as formas graves da doença? As pessoas com diabetes que estão no grupo de maior risco para evoluir com as formas mais graves da doença são aquelas com longa história de diabetes, mau controle metabólico, presença de complicações, doenças concomitantes e especialmente idosos, maiores de 60 anos, independentemente do tipo de diabetes. O risco de complicações na pessoa com diabetes bem controlado é menor, tanto para diabetes tipo 1 quanto para o tipo 2. Os sintomas da Covid-19 são diferentes em pessoas com diabetes? Não, os sintomas serão os mesmos da população sem diabetes. Os sintomas mais comuns são febre, tosse seca e cansaço. Podem estar associados coriza, obstrução nasal, dor de garganta. Quadros gastrointestinais como diarreia são menos frequentes. A maioria das pessoas infectadas apresentam sintomas leves, febre, tosse e, em alguns casos, pneumonia. Cerca de 14%, a menor parte das pessoas infectadas, podem desenvolver sintomas graves, dificuldade em respirar e falta de ar, necessitando internações para tratamento com suporte de oxigênio. As grávidas com diabetes devem tomar a vacina? Tendo em vista o recente aumento de número de casos severos de Covid-19 em mulheres durante a gestação e no puerpério, a Sociedade Brasileira de Diabetes, SBD, e Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, SBEM,
Recomendo a vacinação contra a Covid-19 de gestantes, puérperas e lactantes com diabetes mellitus, obesidade ou hipertensão arterial sistêmica, de acordo com a nota técnica número 1/2021 do Ministério da Saúde. O risco de complicações da Covid-19 é maior tanto para quem tem diabetes tipo 1 quanto tipo 2. O risco de complicações é maior para aqueles com 60 anos ou mais que já tenham complicações do diabetes, com outras doenças como a pressão alta e que estão com altos níveis de açúcar no sangue, independente do tipo de diabetes. Pré-diabetes é considerado grupo de risco? Não há dados disponíveis com nível de evidência que possa afirmar que pacientes pré-diabéticos tenham um risco aumentado diante de uma infecção do coronavírus. Entretanto, uma vez infectado, quem tem diabetes tem mais chance de complicações graves de Covid-19, incluindo maior risco de morte. O risco de agravamento de Covid-19 está aumentado tanto para o diabetes tipo 1, DM1, quanto para o tipo 2, DM2. Contudo, o bom controle da glicose pode atenuar o risco de complicações na pessoa com diabetes. Assim, seja DM1 ou DM2, o risco de agravamento relaciona-se à maior idade e tempo de duração da doença, estado do controle metabólico, presença de doenças como hipertensão arterial e complicações do diabetes, especialmente doença renal. A Covid-19 pode causar insuficiência renal independentemente de diabetes. Vale ressaltar que pessoas com DM1 podem ter outras doenças imunossupressoras, como artrite reumatoide, que adicionam um estado de maior comprometimento imunológico. Essas são as últimas descobertas relacionadas ao diabetes e o Covid-19. Se inscreva no canal e nos vemos no próximo